E hoje nós vai ver como é que eu posso dizer o que o espírito espera dessa. Que é muito diferente daquilo que você espera, daquilo que vocês sonham para tudo. E a prática do receber essa informação é exatamente você abrir mão dessa visão humana que vocês têm sobre a vida, sobre o que esperar da vida, e tentar viver aquilo que o Espírito espera da vida. Vai ser isso que nós vamos conversar hoje. Mas não, boicote em cima de boicote, né, pai? Como assim? Ah, a gente boicotando o tempo todo, né? Porque ela está defendendo a humanidade dela. Ela não vai pegar os pontos fáceis. Mas veja, se você acredita que é o Espírito, se você acredita que está encarnado, se você acredita que é uma oportunidade de elevação espiritual, O movimento precisa ser feito, né? é esse. O movimento é esse. Eu já estava agora há pouco, nós veio para discutir coisa lá na casa dela, e nós estávamos conversando, e eu estava dizendo para ela, tem uma pergunta no livro dos Espíritos, que todo espírito é chave de cor. Diz assim, qual a razão, como é que se justifica o dogma da encarnação? Todo espírita sabe essa resposta. Porque quando o evangélico diz, não existe reencarnação, existe sim, existe. É a justiça de Deus, a justiça de Deus que dá uma nova oportunidade. Pois bem, vocês estão tendo essa nova oportunidade. Daí, o que vocês estão fazendo com ela? Essa justiça que é falada ali não é uma justiça castigo, é uma justiça chance, nova oportunidade. Ou seja, é um ato amoroso. Deus com seus filhos. O que vocês estão fazendo com o amor de Deus? Vivendo a mesma coisa que todo ser humano vive? Não é assim. Então nós vamos viver isso aqui e eu vou dizer uma coisa. É muito diferente do que vocês imaginam que seja a vida. Então, Gi, por favor, eu sei que vai tocar muita vez. Fica à vontade para gritar e espinhar. Quando quiser. Ela vai ler a pergunta 266. Olha, ver se aqui tá pai. Eu fiz. Não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? Como nós vimos na vez passada, o espírito, a vida para o espírito é uma sucessão de povos. E como nós vimos também na vez passada, o espírito escolhe as suas povas. E aí vem o cadeco, como todo ser humano, e diz, peraí, tá certo, se eu posso escolher as minhas povas, claro que eu vou escolher a forma que é menos dolorosa para eu, humano. Poxa, a resposta do Espírito da Verdade. Pode parecer-vos a vós, ao espírito não. Logo que este se desliga da matéria, cessa toda ilusão e outra passa a ser a sua maneira de pensar.
Deste pedacinho nós temos duas informações. Outra passatia a sua maneira de pensar. O que é pensar? Pensar? Pensar o raciocínio. Já o raciocínio. Mas o que você faz com o pensamento? Quando você pensa uma coisa, o que você faz? Hã? Não. Desejo? Uma interpretação. Julgamento. Interpretação. Você interpreta a coisa através do pensamento. Então, ela está sentada ali, numa posição. Se você for raciocinar, pensar sobre a posição dela, você vai criar uma interpretação. Ela está sentada assim por causa disso, por causa daquilo, não está sentada daquele jeito por causa disso, por causa... Isso é uma interpretação que você faz. Você não sabe por que ela está sentada assim. E é relativo, né, pai? Sim, Um vai achar que é porque está com dor na coluna, outro que é porque ela está prestando atenção. não tem problema nenhum, mas é uma interpretação que você está criando, que você está criando. E como diz o Espírito da Verdade, sem a influência da encarnação, o Espírito interpreta de uma forma completamente diferente das que você, Espírito, encarnado. Essa é a primeira grande informação sobre a forma como o que o Espírito espera da vida. Ele interpreta a vida humana de uma forma completamente diferente do que vocês interpretam. Ou seja, sem ilusão. Calma. Por enquanto fica com a informação que a interpretação dele é diferente da sua. Porque se você não tivesse informação, você nunca vai mudar a sua interpretação. Por quê? Porque você acha que você está certo. Então, a primeira coisa para aquele que quer promover a sua reforma íntima é começar a interpretar a vida de uma forma diferente. Ou, pelo menos, não achar que a interpretação que ele tem agora é certa. Duvidar da sua própria análise. É a minha análise humana, não é a certa. Porque, como eu disse agora há pouco para você, o grande problema é que o ser humano quer fazer um universo a partir das interpretações humanas dele. E o que está dito aí? Que lá a interpretação é diferente. Então não tem como você interpretar como é o mundo espiritual. O que é o mundo espiritual? Como se age no mundo espiritual? Você não tem como saber como é, mas você tem como saber como não é. Como não é? Como não é o mundo espiritual? Como nós pensamos. Como você pensa que é. Esse é o primeiro ponto. Porque, sabe, vocês criaram em todas as religiões um céu humano. Não é só no espiritismo. Sabe o árabe? Sabe o árabe quando morrer para onde vai? Vai para uma tenda onde tem 40 virgens esperando ele. A mulher árabe não quer morrer.
Agora o homem está louco. Veja, é aquela interpretação do que é bom para o humano, é bom para o espírito. Não. Este é o primeiro aspecto. E é um aspecto fundamental para a sua espiritualização, ou seja, para alcançar a elevação espiritual. Sabe por quê? Porque toda religiosidade que você existe é fundamentada na lógica. É aquilo que o ser humano interpreta que é bom para ele. E quem diz que o que é bom para você é bom para você. Ali está dito exatamente o contrário. O que é bom para o ser humano não é bom para o espírito. Mas também tem uma coisa, pai. Então, por exemplo, esses avatares que vieram, que a gente chama de avatares, por exemplo, Jesus, Cristo, Buda, Krishna, não que eles não tenham trazido a boa nova, mas a maneira como a gente interpreta é uma maneira humana que favorece o viver humano. Os ensinamentos dos mestres foram colocados à disposição da interpretação humana, do desejo humano, do anseio humano, quando eles nunca se apegaram a isso. A passagem que mais pode marcar essa para vocês é a passagem de Pedro, no início que o Cristo vai começar a conversar. Ele diz assim, reúne os apóstolos a primeira vez e diz assim, nós vai fazer nossa pregação, no final nós vai fazer luz além e eu vou ser crucificado. E aí Pedro diz, regemos a Deus para que isso não aconteça. E a resposta do Cristo é exatamente isso. Cala a boca, ser humano. Não, desculpa, cala a boca, você está parecendo um ser humano. Você acha que eu não vou beber até o último gole do cálice que vai beber? Mas ele primeiro fala, você está parecendo um ser humano. E aí com isso ele mostra exatamente isso, que o anseio humano não tem nada a ver com o anseio espiritual, que a interpretação das coisas da vida do ser humano não tem nada a ver com a interpretação das coisas espirituais. Isso vale, eu estou falando do Espiritismo porque nós estamos usando o livro do Espírito, mas isso vale para qualquer religião. É por isso que lá atrás eu disse, a sua religiosidade atrapalha as suas espiritualizações. Porque a religião não religa a Deus. Que religar-se a Deus é se despir de tudo. Ela lhe liga cada vez mais na humanidade. Porque ela é totalmente fundamentada no bom e não no bem. Sabia que tem diferença entre bem e bom? Qual é a diferença? O bom está relacionado ao material. Não. Bem está relacionado a Deus. E o bom é aquilo que eu gosto do bem. O bom não está relacionado a mim. Ao ser humano, aos anseios humanos, às suas vontades, aos seus desejos, aos seus gostos. Ou seja, a sua interpretação humana da vida.
Então, quem quer promover a reforma íntima, a primeira coisa é entender isso. Essa interpretação que eu tenho hoje não vai me aproximar de Deus. Não vai me levar a promover a reforma íntima. Eu preciso tentar viver com aquilo que o Espírito vive. Isso é elevado. É, né? E você acredita que precisa mudar essa forma? O que você precisa estudar? Veja bem. Reforma íntima e mudar a sua forma de interpretar a vida. Se você precisa mudar a sua forma de interpretar a vida, o que você precisa estudar? Como você está vivendo a sua vida. A vida. A vida, a interpretação que você dá às coisas da vida. E aí já surge a segunda grande coisa. Elevação espiritual não tem nada a ver com conhecimento do mundo espiritual. Sabe, seria muito idiota um espírito de posse da sua consciência espiritual, conhecedor do mundo espiritual, vir a este mundo para estudar o mundo de lá. Não faz sentido mesmo. Seria algo idiota. Então, quem quer promover a sua reforma íntima, o primeiro passo é encher o mundo de lá. E lidar aqui. Sabe, eu faço muita essa coisa porque isso é, vamos dizer, muita gente que gosta e vê. Mas é como se um artista ou um jogador de futebol estivesse no espetáculo preocupado com o que está acontecendo na casa dele. Não vai conseguir se apresentar direito. Na hora que ele está no show, ele tem que se dedicar totalmente ao show. Para poder fazer o seu espetáculo. É a mesma coisa, você está encarnado, você está vivendo uma vida humana. É aqui que você tem que ganhar o jogo. E para ganhar esse jogo, você precisa entender como você vive. Para quê? Para você poder dizer, isso não é o que eu tenho que viver. Se eu quero voltar a ser espírito, desencarnado. Então, quem busca a evolução espiritual tem que dedicar-se 100% ao conhecimento da vida humana. Por quê? Você não conhece a vida. Vocês estão vivos há muito tempo, mas vocês estão numa coisa chamada piloto automático. O que lhe disseram que é, para você é. O que lhe disseram que é certo, para você é. O que lhe disseram que é bonito, você é. Alguém aqui lembra quando nasceu? Não, Nenhum de vocês lembra? Que memória fraca. Mas quando você nasceu, você não tinha nada na cabeça. Você não sabia de nada. Você não conhecia nada. Tudo que você hoje defende e diz que é certo, alguém lhe disse que era certo. E quem foi esse alguém que lhe disse? O ser humano. Defendendo um ser humano.
Então você precisa conhecer-se, conhecer essa sua forma de interpretação para que você possa enfrentá-la. Porque senão você nem vai enfrentá-la. Você vai achar muito natural, normal. E o exemplo clássico é muito natural e normal a mãe ter todo o cuidado com o filho. E ali fala que a mãe que tem todo o cuidado com o filho é obsessor. É espírito impuro. Essa não foi indireta para você, não. Foi direta mesmo. Nem direta para você. Foi só para mostrar que não dá para você achar que você já sabe o que tem que mudar. Porque essa forma de interpretar, ou seja, o bom humano, está tão enraizado em você que você não consegue enfrentar. Nós estávamos conversando agora há pouco, ela umas 4, 5 vezes. Mas peraí, mas isso é normal? Não tem normal no ser humano, universalmente falando, tudo é anormal. Por quê? Porque é contrário ao que o espírito vive. Então essa história de normalidade não só existe para o ser humano. É normal para quem é humano. Sim, mas se você quer deixar de ser, você não pode achar normal aquilo. Outra história que eu conto muito, que eu tenho um filho, ele já teve até, como se chama? Quando morre e não morre. A morte coma? Não, morreu mesmo e voltou. Ressuscitou? Tem um nome que se dão, experiência de casa e morte. Casa e morte. Ele já teve, ele viu a luz, ele foi para a O teu filho, luz. Firmino? Voltou, não, um filho que eu tenho. Ah, Já foi, já voltou. Então ele tem uma facilidade de entender essa coisa do mundo espiritual daqui, porque ele tem experiência própria de que já esteve lá e voltou. Aí nós fomos fazer uma palestra e ele estava lá. Nós falou, e ele aceitando tudo. Aí quando nós voltou, foi depois do mocho, depois de comer, quando nós voltou, ele atajou para vir aqui. Eu disse para ele, moço, você atajou e tinha de culpa do aqui. Eu tive que covar o dente. Ele disse, mas peraí, você lembra quando você quase morreu e voltou? Lembra? Tinha dente? E não. Então por que você está preocupado com dente? Ah, mas é normal, você acaba de almoçar, tem que covar o dente. Não tem normal. Se covar, covou. Se não covar, não covou. Esse que é o problema. Não dá para se pensar num trabalho de reforma íntima sem você ter pleno conhecimento da sua interpretação humana e saber que essa interpretação, universalmente falando, é anormal. porque não é o que o espírito quer. Porque não pertence à natureza do espírito. Pertence à natureza humana. E quando você vive só a natureza humana, você não faz nada. Sabe, você vive extremamente preocupado com o que come. Ah, vou comer isso porque não tem veneno. Como é o nome que vocês dão? Veneno. Agrotóxico. Isso. Você acha que o espírito está aí para essas coisas? Você acha que o espírito escolhe o alimento que tem, como é que é o nome? Agrotóxico. Sim, agrotóxico. Isso. Você acha que o espírito escolhe? O que você acha? Por que ele não escolhe esse alimento? Porque não é isso que vai fazer a elevação dele. Olha o ser humano.
Nem a pegadinha ela entendeu. Por que que o Espírito não come. Que não como? Mas você não conseguiu se desligar do ter que comer. Faz parte da nossa prova conservar. O normal. É, o normal lá. Não faz parte conservar o corpo, manter ele. Se ele é um presente divino. Nós vai para o eixo lá, não é o que fala lá no objetivo da encarnação. No objetivo da encarnação, não tem nenhuma palavra que diga assim, um dos objetivos da encarnação é cuidar do corpo físico. Tem, Faz. então não faz. Mas eu estou perguntando justamente porque os outros não estavam aqui. E o meu objetivo era o senhor responder isso. Não está lá, não tem. O problema é que vocês colocam a palavra que não está aqui. E tem mais. E tem mais. Quem disse que o protótipo é mau? Ué, ciência? Não, o seu bom. Ah, o meu bom. Uhum. O seu bom é não comer. Agora, tem gente que nunca comeu esse que você come, Tem e não é por prazer. isso que morreu. E tem gente que come a vida inteira. O Cesare falou como tem moído gente que faz exercício físico. Só para provar para você que exercício físico não tem nada a ver com viver mais tempo. É isso que você precisa. Para sair, para poder fazer alguma coisa. Estudar a vida, ou seja, estudar a sua relação com a vida e ver se essa sua relação com a vida tem alguma coisa a ver com a relação do espírito com a vida dele. Por isso que o Cristo dizia que não é o que entra pela boca, né? Mas sim o que sai do Mas o coração. que sai do coração do homem. É não deixar o bom atrapalhar o bem. Isso, E nossa. para não deixar o bom atrapalhar o bem, o que você precisa? Não valorizar o bom. Reconhecer o bom. Demais, reconhecer que ele é só bom. Ou seja, é só o que você acha. Ele não é bem. Porque o problema, como ela diz, elas criou um motivo para transformar a comida que ela come em bem. Preservação do corpo que for um beijo. Falei. Poxa, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem é o ser humano? Eu nunca respondo. Não, se você não acordar depois dessa, aí a pergunta. Aí eu não sei mais o que fazer para acordar você. Quem é o ser humano? O ser humano é a minha mente. Não. Quem é o ser humano universalmente falando? Se vocês não acordarem depois dessa, diz. Ah, agora é vocês, não sou só eu, né? Não, todos. Obrigada. Quem é o ser humano? Filho de Deus? É a forma que se usa. O ser humano é o filho de Deus. Não é assim? Quem é o ser humano? Não. O ser, existe o espírito encarnado. Eu estou falando do ser humano, aquele que acha que é humano. Quem é o ser humano? Quem são a sua mente humana? Quem é a sua forma de interpretar a vida? Que são os seus anseios humanos? Um dia, vou contar a historinha para vocês entenderem. Um dia o espírito foi criado. Vivia num lugar chamado Paraíso. Mundo espiritual. Deus disse, você pode comer dos frutos de todas as árvores do paraíso.
menos o fruto da árvore que está no meio do jardim. Vamos ouvir essa história, né? Aí a cobra foi lá, deu para a Eva deu para Adão, e aí o que aconteceu com ele? Foram expulsos do paraíso. Como? Por ter desobedecido a Deus. E quando eles foram expulsos do paraíso, eles foram para onde? O mundo que nasce e morre. Qual é o mundo onde se nasce e morre? Ou seja, o ser humano é o castigo que Deus dá ao filho. O ser humano não é o filho de Deus, é o castigo que Deus dá ao filho dele. O Espírito. Você acha que esse corpo é divino? Esse corpo é castigo. Castigo para aquele espírito que quer saber do bem que é bom. Quer tirar vantagem do bem criando o bom. No ser humano não há nada a não ser a oportunidade da elevação. Por isso ele fala aí que o espírito livre da matéria tem visões e interpretações completamente diferentes da vida humana. Para de se iludir. Você está preocupado com essa ilusão, não vai chegar lá. Na verdade, a ilusão é que você está iludida que é alguma coisa, que é o Filho de Deus, que esse corpo é chagado, que existe chanto, que existe chagado. Que não existe chagado, aqui existe cativo. Cativo esse eu não acredito em cativo como pena. É uma nova chance de oportunidade de elevação. Mas, para botar na palavra certa, aqui seria o inferno. Por isso é o anjo caído. Nunca ouviram falar disso? Quem são os anjos caídos? Espíritos que estão em processo de encarnação. Os que valorizam o mundo e o que tem no mundo e a vida no mundo. Esse é o início de qualquer coisa. Porque se você mantiver a ideia, ser humano filho de Deus, Deus é por nós, ser humano, nós temos um anjo da guarda que nos protege, você não vai fazer nada contra a humanidade. Porque você acha que a humanidade é chata, é chagada. Aí é o início para qualquer reforma íntima. Porque você só vai buscar o que é espiritual quando você se desiludir com o material. Enquanto você tratar qualquer coisa do mundo material como santo, chagado, divino, maravilhoso, lindo, você não vai querer abrir mão. E aí vai começar a criar um outro mundo que seja parecido com este, para que você possa ir. E cria, né? E cria Umbral, que é cidade espiritual, que é tudo. Isso não existe. O próprio livro dos Espíritos fala que isso não existe. O próprio livro do Espírito diz que no universo não existem lugares cercados. São estados de espírito. Mente, criações da mente. Que é plasmado, que é chão da mente. Pela matéria astral. Este mundo nós chamamos de mundo dos devas. É o mundo dos elementares. Os espíritos humanos sem carne. Porque só um espírito humanizado vai à sagaça
uma violeta na janela. Mas, pai, então essas colônias espirituais todas são esses, na realidade não são espíritos, são seres humanos ainda. São espíritos, como vocês também são, Muito só humanizados. que humanizados, E a gente acha que são. que já são. Então ali também não tem nenhum chão. Mesmo porque nessas notícias que a gente tem, eles sentem saudade, eles sentem dor, eles sentem ainda sede, tristeza. O Kina diz angústia. assim, se você vive ligado ao mundo externo, você quando sair dessa carne vai para lá. Lá você se distrai, se diverte. Ele fala assim, passeia nas carruagens, que era o que tinha naquela época. Hoje tem ônibus, hoje tem foguete, hoje tem outras coisas. Mas a volta é inevitável. Ou seja, você sai da carne, vai para a cidade espiritual, vai, brinca, se diverte, mas vai ter que voltar. Enquanto tiver desejo, Enquanto achar o humano chefe, vai ter que voltar. Por quê? Porque ele ainda não consegue viver com que o espírito atravessa. E como o universo é formado por latinidade, ele não pode viver com os espíritos diversos da humanidade. Só quando ele se libertar da humanidade, ele vai poder ir. Olha, eu digo uma coisa muito interessante. Vocês querem buscar a elevação espiritual. Mesmo que vocês conseguissem, vocês iam ter uma raiva desgastada do que conseguir. Quem gosta, por exemplo, de ouvir música, ele fica com raiva. Porque no universo não tem som. Como é que vai ter música? Quem gosta, por exemplo, de olhar o verde, ele fica com raiva, porque lá não tem cor. Não tem natureza, não tem planta. Bom, tem no mundo dos terras, que é a cópia daqui. Sabe, você ia chegar lá, ia ficar com raiva. Foi para isso que eu não tenho tanto? Porque você ainda está preso ao bom humano. Uma vez um moço disse para eu, aqui você disse que nós temos que se libertar do mundo, mas olha que pôr do sol maravilhoso, olha que floresta linda, a flor, o canto do passarinho. Eu digo, é por causa disso que faz 7.000 anos você está encanando, desencanando. Para poder viver isso. Lá não tem jeito que vir para cá para viver. Enquanto você quiser ir, você não pode sair daqui. Veja, essa questão da elevação, do ir para um lugar ou ir para o outro, vocês pensam que não, é proibido ir para lá. Não existe proibição. Você é que não vai gostar, que vai contar e vai fugir. Sabe, a própria literatura fala quantos são socorridos num umbral, levados para a cidade espiritual, que volta correndo. É a mesma coisa, se levasse você para um mundo onde existe o bem e não o bom, você vai ser corrido de lá. proporcionalmente, não é a mesma coisa. Que a moça até daí poder. Que é trabalhar para a elevação espiritual. É fazer o que os espíritas chamam de reforma, mudança do seu mundo interno. Este é vamos dizer assim, a transformação que o fato de você saber que você é um espírito encarnado precisa
fazer para poder ser considerado um chato. Alguém que põe uma informação e faz. Que adianta você dizer que você acredita em espírito, que você acredita em reencarnação, se você não faz nada, ou seja, não faz a reforma íntima, não faz nada no sentido de elevação espiritual. Qualquer Deus diz. E talvez seja ele mais coerente do que nós, né? Porque tá Talvez dizendo- não, né? Ele é coeleito, vocês que não são. É, muita coisa. É. Então isso ficou bem claro. Todos concordam com eu? Então a minha pergunta agora é a seguinte. O que é fazer a reforma íntima? Não é viver, então, de acordo com os conhecimentos de Cristo, os conhecimentos adquiridos, Não. não? O que é fazer a reforma íntima? Buscar reformar aquilo que não está de acordo. Mudar o interior. Mas mudar da onde para onde? Vai ser. Você é o espírito, mas não vive tanto. Você vive como todo ser humano. Você precisa mudar o seu interior. Mudar o seu interior da onde? De humano para espiritual. Isso é promover a reforma íntima. É passar a viver a vida humana a partir do universo. Só que o ser humano age exatamente o contrário. Ele cria um universo e fez a cópia dele. E continua criando quando sai dessa carne, né? É sempre igual, é Vai só saber. plasmando as colônias espirituais, as religiões, tudo é. Uhum. Então é preciso quem se entende como espírito, quem entende que está encarnado e por isso tem a noção de estar tendo uma oportunidade de elevação, precisa deixar de viver essa vida de uma forma humana para vivê-la de uma forma universal ou espiritual. Isso é reforma íntima. Isso é mudar. É isso, é para isso que vocês nasceram. É para isso que vocês passaram uma infância e uma juventude sendo carregados de coisas humanas. Para agora que tomaram a informação, poder retirar o humano e voltar ao espiritual. Mas como nós sabemos o que é espiritual? A fonte, vamos dizer assim, que nos traz o conhecimento do mundo espiritual é o livro do Espírito. Então ali tem os ensinamentos para a sua mudança, para a sua reforma. Então, praticar o espiritismo é aprender ali e comparar com o que pensa aqui
para poder deixar ele e viver de acordo com isso. Isso é o processo de reforma íntima. Ali você compreendendo o que o Espírito pensa, o que o Espírito vive, o que o Espírito anseia, e comparando ao que você vive, mudar, abrir mão do que você vive para viver para isso. E por que é tão difícil? Por que é tão difícil? Porque vocês querem criar um universo humano. Então esse é o processo de reforma íntima. Um processo de você mudar a sua forma de ver o mundo, a sua forma de viver, abrindo mão do seu lado material para tentar viver como está aí. Enquanto todas as religiões brindam a existência de um local diferente desse planeta para que se alcance a vida espiritual e, portanto, preparam o ser humano para ir para lá, a doutrina espiritualista ecumênica ensina o espírito a já viver em um mundo espiritual dentro da matéria física.